Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler os versos seguintes, aos versos lidos pelo presbítero Jonas há pouco. Evangelho de João, capítulo 20. Vou ler do verso 24 ao verso de número 29. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao 29. Diz assim a palavra bendita do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Até aí, nós vamos orar, implorando a bênção de Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença, neste culto solene, no dia do Senhor, dia solene, fruto, Senhor, unicamente do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia para conosco, Senhor. Se um dia o Senhor não tivesse operado em nós, certamente nós estaríamos em qualquer outro local neste momento, menos na tua casa, Senhor. Mas o Senhor foi gracioso para conosco. Um dia o Senhor nos revelou os teus mistérios por meio da tua palavra. E tendo recebido o teu Espírito, Senhor, nós nos prostramos aos teus pés, adorando a tua santidade, a tua pessoa, a tua magnitude, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade. E hoje nós estamos alegres, Senhor, na tua presença, por toda sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nas nossas vidas, Senhor. Reconhecemos, Pai, que ainda pecamos, ainda erramos, falhamos, deixamos de fazer aquilo que o Senhor ordena, fazemos aquilo que o Senhor proíbe. Como o apóstolo Paulo, Senhor, clamamos: miserável homem que sou, Senhor, desventurado homem que sou, quem poderá livrar do corpo desta morte? Mas como Ele também, nós te damos graças por Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que encarnou, aquele que se deparou com todo tipo de mazela neste mundo e enfrentou toda a podridão da humanidade, foi escarnecido, foi morto, mas, Senhor, ressuscitou ao terceiro dia. E agora está conosco, presente neste culto. Obrigado, Senhor, por tamanha bênção. Te suplicamos que o Senhor seja conosco. Este culto, Senhor, que vimos prestar a Ti, seja um culto agradável à Tua presença, de acordo com a Tua vontade revelada. Que o Teu nome, unicamente o Teu nome, seja glorificado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me auxilie nessa tão grande missão, Senhor, tão grande privilégio e responsabilidade de pregar a Tua palavra, de instruir a Tua igreja. Que o Senhor, então, me auxilie, que a pregação seja na dependência do Teu Espírito Santo e ajude os irmãos também, Senhor, na responsabilidade que eles têm de atentar para o ensino. Que o Teu Espírito Santo lhes dê graça para atentarem o ensino, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta porção, a aplique ao coração dos irmãos. Que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida, que a Tua igreja seja consolada, seja exortada e que a Tua igreja, Senhor, cresça como o Senhor tem planejado, Senhor, desde antes da fundação do mundo, santificar o Teu povo até o momento em que Cristo volte, o nosso bendito Salvador. Obrigado mais uma vez por nós nos assentarmos à mesa do Senhor.
que seja de fato, Pai, bem de graça para nós. E que nos alegremos nesse momento também, onde iremos comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue. Em nome dele é que nós choramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, depois dos domingos de fim de ano, depois de 15 dias de descanso com a família, é bom estar com os irmãos. E agora retornamos ao Evangelho de João. A exposição do Evangelho de João, temos exposto, acho que há mais ou menos uns 2 anos, estamos expondo este Evangelho tão peculiar, tão glorioso como o Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho do apóstolo João. Como os irmãos percebem, nós estamos no finalzinho do Evangelho. Nós temos o capítulo 20, já estamos praticamente partindo para o fim também deste capítulo, e depois olharemos para o último capítulo, capítulo 21. E no capítulo 20, pedi ao presbítero Jonas que lesse os 23 primeiros versos, onde João nos revela aquele grande dia da ressurreição de Cristo. Primeiro dia da semana, num domingo, Deus quis que o seu Filho ressuscitasse num domingo, e esse dia tem sido um dia, aqui na narrativa, cheio de graça, cheio de verdade, com surpresas, né, para os discípulos, que, se os irmãos lembrarem, em capítulos anteriores vinham bastante aflitos, preocupados, angustiados, porque o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Deus, vinha sofrendo e tinha sido morto. E aqui nós vemos no capítulo 20, exatamente como já mencionei, o dia da ressurreição de Cristo. Quando os seus apóstolos vão até o túmulo, e depois de os seus apóstolos terem ido ao túmulo e terem contemplado ali aquele local, sem nenhum corpo, apenas com os lençóis dobradinhos colocados no local, depois Jesus surpreendeu mais ainda os seus discípulos, como nós vemos aqui na primeira aparição, depois da sua ressurreição, na narrativa do Evangelho de João, que foi a aparição a Maria Madalena, aquela que amava Cristo, aquela que tinha sido entregue à prostituição, de quem Cristo tinha expulsado 7 demônios. Aquela mulher estava chorando perto do túmulo e Cristo não a repreendeu, pelo contrário, perguntou: por que você está chorando, Maria? E então ela teve um encontro com o Senhor, depois correu para explicar aos seus apóstolos. E na segunda aparição, versículo 19 até o versículo 23, vimos Cristo aparecendo a 10 dos seus discípulos. 10 porque um já não era mais discípulo, que é Judas, que tinha se entregado a Satanás e tinha já se enforcado, e Tomé, como nós vemos agora, e não está presente. Mas Jesus apareceu, aqueles 10 discípulos, e estavam trancados com medo dos judeus, porque os judeus eram perversos mesmo, tinham matado o Senhor deles, provavelmente iria matar os seus seguidores, os seus discípulos. Estavam com medo, trancados, mas Jesus chega diante daqueles homens, daqueles 10 discípulos, não apenas 10, certamente Maria Madalena e outros também estivessem ali reunidos, é muito provável que mulheres estivessem reunidas também ali, e Jesus então consola aqueles irmãos, dizendo que a paz esteja com vocês, e apresenta então as suas marcas nas mãos, comprovando que ele de fato era o Cristo que tinha sido morto, mas que agora estava vivo. E agora nós temos aqui na narrativa, que eu li, pelo menos na segunda parte da narrativa que eu li aqui com os irmãos, a terceira aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na narrativa de João. Eu lembro que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, faz menção à realidade de que Cristo apareceu algumas outras vezes. Lucas nos mostra Cristo aparecendo também a discípulos quando estavam indo à cidade de Emaús. Então, não apenas 3 vezes Cristo apareceu, mas aqui no Evangelho de João, João nos relata 3 aparições. E agora nós estamos considerando a terceira aparição. Novamente aos discípulos, a segunda aos discípulos, a terceira na narrativa. Eu quero considerar esses versos de forma breve, irmãos, sobre esse tema, a terceira aparição de Jesus, com o subtema seja crente. Porque Cristo aqui exorta Tomé, dizendo que você não seja incrédulo, mas seja crente. E esse é o tema, o subtema do nosso sermão, agora pela manhã, seja crente. E eu quero chamar a atenção para os irmãos. Primeiro, para o Tomé, porque João destaca Tomé aqui, nessa terceira aparição,
Primeiro, para o Tomé ausente e incrédulo, versos 24 e 25. Depois, para o Tomé presente e crente, versos 26 e 28. E, finalmente, no verso 29, a resposta que Jesus dá a Tomé, que diz respeito até à nossa vida também. O Evangelho é incrível, na minha opinião, por causa disso. A narrativa dos Evangelhos, claro, 90% a 95% do Evangelho, conta o que ocorreu durante aquele período, há mais de 2.000 anos, mas aqui e ali nós encontramos, sobretudo no Evangelho de João, uma referência aos crentes do futuro. No capítulo 17, Jesus orou por aqueles que iriam crer no seu nome. E aqui ele faz referência novamente a nós, quando ele diz a Tomé que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, que é o nosso caso, como vou estar mencionando aqui aos irmãos. Bom, primeiro, então, ponto que eu quero chamar a atenção para os irmãos é o Tomé incrédulo. A narrativa diz que ele não estava presente com os discípulos na primeira aparição, primeira vez que Cristo apareceu aos discípulos, e depois que ele recebe a notícia, ele duvidou. Ora, Tomé, diz o apóstolo João, um dos 12, chamado Dídimo. Dídimo aqui significa que ele era gêmeo, ele tinha um irmão gêmeo, não aparece em nenhuma narrativa bíblica. Alguns comentaristas estudiosos até chamam a atenção para uma aplicação apenas deles, né, chamando a atenção que muito provavelmente nós somos o irmão gêmeo de Tomé, porque também nós temos as nossas incredulidades, nós também temos as nossas dúvidas, nós também temos as nossas dificuldades. Mas aqui nós lemos, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então, eu penso que os discípulos aqui contaram a Tomé surpresos, alegres, com todo aquele sentimento misturado com um temor, com uma alegria, e disseram, vimos o Senhor. Sabe quando nós nos convertemos, ou quando fomos convertidos, ou quando nós nos deparamos com uma teologia reformada, por exemplo, a gente quer dizer para todo mundo que aquilo aconteceu e que agora nós estamos entendendo a palavra de Deus realmente como ela é. Eu penso que os discípulos contaram essa notícia para Tomé desse modo. Senhor, nós vimos o Senhor apareceu para nós. Só que Tomé, ele responde, se eu não vir nas suas mãos o sinal do escravo, ele queria ver a mão de Jesus, e eu não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, eu não vou acreditar nisso. Eu não posso crer nisso. Eu não posso acreditar no que vocês estão dizendo. Tomé duvida. Irmãos, e meditando, estudando durante a semana, eu me fiz a pergunta, Tomé duvida do quê? Irmãos? Tomé está pecando aqui? Tomé não está crendo que Jesus ressuscitou? Não parece ser isso. Pelo menos o texto não diz que a dúvida dele é com relação à ressurreição de Cristo. Não necessariamente. Eu sei que a tendência logo nossa é pensar que Tomé está aqui duvidando da ressurreição de Cristo. Mas não parece que é essa dúvida, não, irmãos. Parece que Tomé duvida da história dos discípulos, do que eles estão contando a ele. Não podemos confundir as duas coisas. Quando eu estava no seminário, o professor Antônio Carlos, amigo meu que já conheci antes do seminário, estudava lá na Federal também, eu lembro que numa aula dele, acho que era sobre culto, batista, alguma coisa, e uma irmã disse assim, olha, pastor, não lembro qual era a disciplina, ele estava dando aula no seminário, e uma irmã disse assim, olha, mas a prima da colega da minha vizinha disse, era mais ou menos assim, né? Eu não vou lembrar bem as palavras, mas era a história com alguém que conhecia outro alguém, que tinha acontecido na vida de outro alguém, disse assim, olha, ressuscitou, o morto ressuscitou. A pessoa orou e o morto voltou à vida. E aí o pastor Antônio Carlos estava dando a aula dele, e ele parou, olhou para a irmã e disse assim, eu não acredito nisso. Aí a irmã se espantou e disse assim, o senhor não acredita no poder de Deus? O senhor não acredita que Deus pode ressuscitar alguém? Ele disse, eu acredito, eu não acredito nessa história. Aí a irmã se ofendeu e disse, olha, eu não tenho obrigação de acreditar numa história que alguém me conta. Eu não duvido de forma nenhuma que Deus pode ressuscitar um morto.
Mas o fato é que você está contando uma história de alguém que conheceu alguém que foi ressuscitado. Eu não estou dizendo que isso é impossível de acontecer. Eu estou dizendo que eu não acredito nessa história. Então nós não podemos confundir as duas coisas. O que parece que Tomé aqui está duvidando do que eles acabam de falar. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Tomé era um servo de Deus. Tomé é um crente em Cristo. Tomé não é um ímpio. Tomé tinha mais do que evidências para acreditar em Cristo. Eu repito, Tomé não é um incrédulo ímpio. Ele é como nós. Ele fica confuso. Vocês já encontraram alguém que você relata algo da sua vida, sobre o que Deus tem feito na sua vida, e a pessoa fica meio que desconfiada. Não significa necessariamente que essa pessoa não acredite em Deus. Que ela não espere que Deus faça um milagre, ou que Deus faça algo do modo como você relata. Mas ela fica desconfiada com a sua história. Ela fica desconfiada se de fato aconteceu do modo como você está dizendo. Eu digo, Tomé não é crente, não é um descrente. Tomé não é um incrédulo. Nós temos, penso eu, uma tendência muito forte de condenar logo o personagem bíblico. Essa é uma tendência minha, inclusive. Mas só que eu me esforço bastante para não condenar aquele que não é condenado. Assim como Cristo não repreendeu Maria Madalena estava chorando. Alguns podiam dizer a ela, não, mas não chore. Jesus não repreende, Jesus mostra preocupação e cuidado para com ela. E diz, por que você está chorando, Maria? Quando Cristo encontra com os apóstolos e eles estão trancados, como já fizemos menção aqui, Jesus não repreende os discípulos. Jesus diz, a paz esteja com vocês. Vejam, e ele dá a prova para eles, dizendo, olha, sou eu. Alegrem-se, animem-se, eu ressuscitei. É isso que Cristo estava mostrando na reunião do primeiro dia da semana, no domingo, primeira reunião dos apóstolos, dos discípulos, depois da morte de Cristo. Então, Cristo não repreende Tomé da mesma forma que é verdade, ele vai exortar Tomé depois. Mas eu digo, Tomé não é um descrente, porque Tomé tinha mais do que evidências, ele tinha seguido também a Cristo durante os seus 3 anos de ministério terreno, ele tinha participado do curso intensivo com Cristo, ele iria dar continuação como Pedro, como João, como os outros discípulos no ministério de Cristo, quando eles receberam o Espírito Santo, quando o Senhor soprou, aqui nos versículos anteriores, como havia feito na criação, quando soprou no nariz de Adão, agora ele sopra sobre os discípulos, habilitando-os e ordenando-os que eles fossem evangelizar, que eles fossem proclamar o Evangelho. Então, Tomé é um crente. No capítulo 11 aqui do Evangelho de João, e nós já estudamos o capítulo 11, no contexto conhecidíssimo nosso, que foi a morte de Lázaro. Quando levaram a notícia a Jesus sobre a morte de Lázaro. E os discípulos estavam com medo ali, os irmãos podem acompanhar se quiserem no versículo 7. Jesus disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E no versículo 8, disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Os discípulos que seguiam a Cristo tinham medo no capítulo 11, quando Jesus ia à Judeia, e antes da Judeia tinha a cidade onde Lázaro estava, e os discípulos estavam com medo de Jesus ser morto ali, porque eles sabiam que os judeus queriam matar a Cristo. E nesse episódio, no versículo 16 do capítulo 11, então Tomé, João nos trouxe Tomé, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Tomé aqui, irmãos, demonstrou confiança em Jesus. E não apenas uma confiança normal, por assim dizer, mas esse Tomé aqui, que diz assim, eu não acredito nisso que vocês estão me contando. Se eu não tocar na mão de Cristo, se eu não tocar no seu lado, eu não posso acreditar nisso que vocês estão me dizendo. Esse Tomé, no capítulo 11, demonstrou confiança, e não apenas confiança, mas disposição em morrer por Cristo, se preciso fosse. É verdade que ele é frágil, como Pedro é frágil. É frágil como João é frágil. O próprio João, vocês irmãos perceberam aqui no capítulo que nós estamos estudando, aqui no capítulo 20, quando eles foram ao túmulo, quem foi que olhou? Pedro foi quem saiu correndo logo, e o próprio João fez questão de registrar aqui que o outro discípulo que é ele, viu e creu. Ora, então João não é diferente de Tomé, porque João viu, e depois que ele viu, ele creu. Irmãos, lembram que os discípulos tinham uma confusão em mente, eles
tinham ouvido Jesus dizer que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, ele morre e eles ficam perdidos, desanimados, enfim, sem entender muita coisa. Então Tomé não é um incrédulo, ímpio. Tomé não é um judeu ímpio que não acreditava em Cristo. Que os judeus crucificaram, ou pelo menos a maioria da liderança, né, porque nós temos aprendido em João que alguns dentro da liderança até se converteram, como Nicodemos e outros. Mas Tomé não é um judeu ímpio. Ele está apenas confuso aqui, mas eu penso que ele não descrê da ressurreição de Cristo. Como mostrei aqui no capítulo 11, ele estava disposto a morrer por Jesus, inclusive. No capítulo 14, no versículo 5, Tomé, é verdade, pareceu fraco na fé. Por que ele é fraco na fé como nós somos? Quando Jesus, capítulo 14, interessante, porque Jesus estava animando os seus discípulos, dizendo, olha, não deixe o coração de vocês ficar angustiado, vocês têm que crer em Deus, creem no meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, se fosse assim, eu diria a vocês, se não fosse assim, mas eu vou preparar lugar para vocês, eu tenho que ir com meu Pai, mas eu vou preparar lugar. E no versículo 5 é esse Tomé, que diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então, o capítulo 11 e o capítulo 14 nos mostram um Tomé crente, um Tomé que confia em Cristo, um Tomé como nós. Muitas vezes nem sabemos explicar muitas coisas, vêm as tribulações, vêm as angústias, vêm os medos, e nós nem entendemos muita coisa. É isso que está acontecendo com Tomé aqui. Irmãos, ele não negava a Cristo, eu disse. Ele não é um homem ímpio, ele não é um judeu incrédulo. Então, qual é a questão de Tomé? Sabe o que Tomé quer, irmãos? Tomé quer uma garantia. É isso que ele quer. Ele não está, repito, duvidando se Cristo ressuscitou ou não. O que ele quer é uma garantia de que os discípulos realmente viram Jesus ressuscitado. Está dizendo, não, então me prove. Eu quero uma evidência de fato que vocês viram Jesus ressuscitado. Ele quer uma garantia. É verdade, irmãos, ele talvez tenha errado em não estar presente na primeira reunião. Essa reunião dos discípulos aqui, onde nós vemos no versículo 19 até o versículo 23, foi a primeira reunião depois da morte de Cristo. Era o primeiro dia da semana, o domingo, como nós estamos fazendo aqui. Eles se reuniram no domingo. Né? E seria a prática depois deles e da igreja primitiva, posteriormente, prática que segue até hoje. A observância do primeiro dia da semana como dia do Senhor, como dia estabelecido por Deus para celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor. E Tomé não estava presente. Não sabemos a razão, né? Se ele teve algum problema pessoal, familiar, o fato é que ele não estava presente. E é engraçado que alguns intérpretes também chamam a atenção para a importância de nós estarmos presentes nas reuniões da igreja, no dia do Senhor. Porque é exatamente no dia em que Tomé não está que Cristo aparece para confortar os discípulos. Como dizem outros irmãos de outra denominação, perdeu a bênção. Tomé perdeu a bênção. Porque Jesus chegou ali e mostrou as suas mãos e Tomé não estava. Quem mandou ele faltar ao culto naquele dia? Né? Então eu dizia, é verdade, irmãos, Tomé certamente errou, não está presente na primeira reunião do domingo da ressurreição, mas houve o segundo domingo. Por isso que nós lemos no verso 26, passados 8 dias, se contou domingo a outro domingo, então 8 dias. Então era a segunda semana depois da ressurreição. E nessa segunda reunião dos apóstolos, depois da morte de Cristo, Jesus aparece novamente. E Jesus ensina de forma amorosa a Tomé. Pelo menos eu leio o versículo assim. Um Cristo amoroso, um Cristo disposto a ensinar. Afinal de contas, era isso que ele tinha feito durante os 3 anos do seu ministério terreno. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele pregava nas sinagogas, ele pregava para multidões, ele pregava na praia, ele pregava no monte, e ele ensinava. E agora, não sem propósito algum, não por algum incidente ou por acaso, agora, depois da sua ressurreição, ele vai ainda preparar mais os seus discípulos. E Tomé, o fraco Tomé, quando eu disse ele não é incrédulo, ímpio, ele não deixa de ser incrédulo como nós somos incrédulos muitas vezes. Não é? Mas o Tomé fraco faz parte desse grupo. E Cristo, amorosamente, como tem feito conosco, sempre que nós somos expostos à pregação, sempre que nós temos a oportunidade de ouvir
a palavra de Deus ou lê-la. Cristo está confortando, animando, encorajando, habilitando Tomé. E depois de ter saudado os seus discípulos, nós lemos aqui, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Depois de ter saudado os discípulos, paz esteja convosco aqui, a paz esteja com vocês, é uma saudação hebraica, shalom, é uma saudação comum aqui, e Cristo comunica a paz sem dúvida nenhuma, é muito além de uma simples saudação. Mas depois de Cristo ter saudado os seus discípulos, dado paz a eles, animado, ele olha para Tomé, exatamente para o Tomé que estava incrédulo, para o Tomé fraco. E nós lemos no verso 27 que Jesus dizia a Tomé: põe aqui o dedo, veja minhas mãos. Chega também a mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Jesus exorta Tomé aqui, mas é uma exortação amorosa, creio eu. Porque, repito, Tomé não é ímpio. O que Jesus faz aqui, irmãos, é o que ele fez com Gideão. Jesus fez isso com Gideão. No capítulo 6 do livro de Juízes, nós lemos que então o anjo do Senhor, o próprio Cristo pré-encarnado, é Jesus quem encontra Gideão. Nós lemos do contexto? Israel tinha pecado contra Deus, a época do juízo, o livro do Juízo mostra uma época em que Israel estava extremamente entregue ao pecado, e Gideão é o 5º juiz na história de Israel, levantado por Deus. Mas os israelitas tinham pecado contra Deus, e Deus tinha levantado o exército dos midianitas. E os midianitas constantemente iam até a terra de Israel, e o texto diz que como gafanhotos eles destruíam toda a plantação de Israel. Israel ficava então desanimado, Israel ficava aflito. Israel clamou a Deus, e Deus usou um profeta dizendo que o Senhor ia estabelecer. E aí nós lemos que então o anjo do Senhor veio, isto é Cristo, pré-encarnado, o anjo do Senhor é o Cristo, no Antigo Testamento, e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a família de Abiezer, que é o pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, porque os midianitas destruíam toda a plantação de Israel. Então o anjo do Senhor, isto é Cristo, nós podemos ler sem medo nenhum, então Cristo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Foi isso que Jesus disse para Gideão. Só que Gideão disse: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Gideão está conversando com Cristo. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Vejam que Gideão está ali também como Tomé, como nós, como qualquer crente. Gideão, escolhido pelo Senhor, está ali conversando com Deus, dizendo: Senhor, mas será que é verdade? E nossos pais nos contaram que o Senhor tirou o nosso povo do Egito. E agora o Senhor entrega aos midianitas. O Senhor nos abandonou, é isso que Gideão conversa com Deus. E é interessante que Cristo até exalta Gideão e diz: vá nessa força. Você é forte, você está conversando comigo. Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E nós conhecemos o suficiente a Bíblia para entender que Deus escolhe os piores de fato. Deus escolhe os mais fracos. É assim que é o Evangelho. É assim que é a verdade espiritual. Deus escolhe o mais fraco, como Tomé. Deus escolheu Pedro, o fraquíssimo Pedro, que era valentão, mas que tinha negado Cristo. No capítulo seguinte, quando nós estudarmos, vamos ver. É a Pedro que Cristo dá o cajado. É Pedro que vai pastorear a igreja, porque ele é o pior. Tomé é fraco, Gideão é fraco. Gideão diz: eu sou da família mais pobre. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos seus olhos. Veja como Gideão também está pedindo garantia a Deus. Como Tomé havia pedido uma garantia para os discípulos. Gideão disse: se de fato encontrei favor aos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo.
peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga minha oferta e coloque diante de ti. O Senhor, condescendentemente, Cristo responde a ele, eu esperarei até que você volte. Veja como Cristo condescende. Eu sei que as histórias são diferentes, eu sei que os contextos são diferentes, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o capítulo 21 de João, no caso de Tomé, como Cristo é condescendente com Tomé. Como esse Cristo ressurreto, ele agora se inclina, ele condescende para o fraco Tomé. Tomé não queria uma evidência dos discípulos, pois Jesus dá evidência. Está aqui, Tomé, sou eu. Pega aqui. Cristo tinha feito isso com Gideão. Aí o texto continua. Gideão foi, preparou a oferta dele, o bolo, deu para o Senhor Jesus. E no verso 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu o nome, e o Senhor é paz. O Cristo que está com Tomé e os discípulos, dizendo, a paz esteja com vocês, é o Cristo que encontrou Gideão. E que chamou Gideão para a peleja contra os midianitas. Na narrativa, mostra que Gideão é aquele que vai destruir um altar da deusa Azerá. Ele é valente e ele destrói. E depois querem pegar Gideão, e querem matar Gideão. E Deus anima Gideão de novo, e Gideão pede prova de novo e evidências para Deus. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Os irmãos conhecem a narrativa, né? Eu vou colocar uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Porque ele está pedindo evidência. E o texto diz que assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Isso era suficiente, não era, para Gideão saber? Imagina, uma lã e o orvalho, ela toda molhadinha e a terra sequinha. Isso era um sinal da parte de Deus. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo, não se acenda contra mim a tua ira. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que ele não pode provar a Deus. Não é comum, não é correto que um crente fique pedindo sinal a Deus sobre algo, uma vez que Deus já deu a sua palavra revelada. Gideão tinha a palavra de Deus revelada. O problema de Israel é que ele não tinha líder que conduzia o povo à presença de Deus. E aí Gideão diz então, não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez, e ele pede o contrário. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra, ao redor dela, havia orvalho. Depois, Gideão de fato vence os midianitas. Voltando ao texto de João, eu dizia, o que Jesus faz com Tomé é o que ele fez com Gideão. Me dá uma prova. Só que Tomé não tinha pedido para Cristo como Gideão pediu. Tomé tinha pedido para os apóstolos. Me dá uma prova. Eu quero uma evidência de fato que vocês viram o Cristo ressuscitado. E então vem Jesus, irmãos. E chamando a atenção ainda para mais um ponto para os irmãos importantes. O que Jesus mostra a Tomé não é apenas, irmãos, ou não são apenas as marcas em suas mãos, ou em seu lado. Não é só isso que Jesus está mostrando a Tomé. O que Jesus está mostrando é a evidência. É mais um comprovante. Lembra que eu disse aos irmãos que o túmulo vazio era um comprovante da ressurreição de Cristo, da salvação? Pois é isso que Jesus está revelando a Tomé, ao fraco Tomé. Eu dizia, ele não está revelando apenas as marcas, mas ele dá a Tomé a evidência, o comprovante de quê, irmãos? Do preço da salvação de Tomé, fraco. Porque só os fracos precisam de salvação. Só esses. Se alguém se acha forte o suficiente, você não precisa de Deus. Jesus que ensinou. O são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Se alguém não se vê como doente, não precisa do evangelho. Não precisa do médico.
Se alguém não se vê fraco, não precisa de Deus. Gideão demonstrou fraqueza, Isaías demonstrou fraqueza, Jeremias demonstrou fraqueza, Moisés demonstrou fraqueza, Pedro demonstrou fraqueza, João, porque viu e creu, demonstrou fraqueza. E eu vou tufar meu peito e dizer que eu sou forte? O apóstolo Paulo, quando quis se exaltar, Deus colocou um espinho na carne dele. E ele orou algumas vezes pedindo para Deus, tira, Senhor, o espinho da minha carne. Foi o que Jesus disse para ele. A minha graça te basta, Paulo. Segue o teu rumo, vai com a minha graça. Porque é assim que Deus faz, irmãos. O Tomé é um fraquinho, sim, mas ele não é ímpio, como nós. Nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós precisamos muito de que Deus nos dê da sua graça, irmãos. E o que Cristo faz aqui é dizer para Tomé, olha, Tomé, pega. Só que o interessante, irmãos, é que Tomé não pega. O irmão leram alguma coisa sobre Tomé pegar? Não, Tomé não tocou. O texto não diz. Se o texto não diz, ele não fez. Alguém pode dizer, mas ele pode... Bom, mas ele não... Por quê? Porque ele creu, diz o texto. E nós temos no verso 28 a resposta de Tomé. Quando João diz, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Veja que Tomé, eu repito, ele queria uma evidência. Ele não é um incrédulo ímpio. Jesus diz, toca, nem precisa tocar. Quando Jesus mostra para ele, ele queria uma evidência. Então está aqui. Foi o que Cristo fez com Gideão. Quer uma evidência? Quer a lã? Pronto, a lã está aí. Quer que eu espere você preparar o bolo? Espera que eu vou voltar. Você volta, traz o bolo que eu como. É isso que Cristo faz com Tomé. E mostra evidência para ele. Você é um salvo, eu ressuscitei. Esse é o preço da salvação de vocês. E Tomé, como disse, não tocou, nem examinou, não quis examinar, mas creu. E essa confissão de Tomé, irmãos, revela o quê? Que Jesus é Deus encarnado. É por isso que depois nós vamos ver no verso 30 e 31, domingo que vem, se Deus permitir, quando João traz o objetivo deste evangelho. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante do discípulo muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Era isso que estava acontecendo com Tomé. Ele já era um crente, mas na sua fraqueza pediu uma evidência para os discípulos, e Cristo foi e deu evidência para ele. Deu o comprovante para ele da salvação, porque Cristo de fato ressuscitou. E louvado seja Deus por isso, porque Cristo ressuscitou e garante salvação. Em outras palavras, o que Deus faz quando Cristo ressuscita? É um fato que Cristo ressuscitou. Mas o que Deus está fazendo com a ressurreição de Cristo? Está reconciliando homens pecadores consigo. É isso que Deus está fazendo na morte de Cristo e na sua ressurreição. É a morte e a ressurreição de Cristo que nos garante uma comunhão real com Deus. E Tomé está sendo animado como os outros discípulos. Está aqui, Tomé. Você é um salvo. Eu reconciliei você, fraco Tomé, com Deus. E nele, irmãos, também nós cremos. No Cristo que Tomé creu e confessou como Deus e seu Senhor. Isso aqui é um contraste com tudo aquilo, com muita coisa do que temos aprendido no Evangelho de João, quando os judeus estavam ali lutando, debatendo com Cristo, querendo humilhar a Cristo, humilharam o nosso Senhor e Salvador, mataram o nosso Senhor. Isso é um contraste, porque aqui há crentes, aqui há aqueles que confiam em Cristo, estão tendo a evidência da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Foram reconciliados, como eu já mencionei, com Deus. Mas aí nós temos a resposta de Jesus, no verso 29. Jesus perguntou a Tomé, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E aqui estamos nós, irmãos. Nós estamos nesse versículo 29. Não somos melhores do que Tomé, certamente. Nós também somos bem-aventurados. Isto é, nós somos felizes. Nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez em Cristo por nós. Sim, irmãos, porque a nossa fé não se limita ao que vemos. Nós não andamos por circunstâncias. Isso não significa que nós não temos fatos para crer. Porque sim, nós temos.
As Escrituras para nós são a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente para nós. Nós temos a prova de que Deus é Deus quando nós temos a Escritura Sagrada. Mas não apenas isso. Isso certamente seria suficiente. Mas Deus é tão gracioso que Ele não nos dá apenas um livro inspirado, a palavra de Deus, inspirada pelo seu Espírito, mas Deus nos dá a nossa experiência com Ele. Todos nós temos história para contar e para provar como Deus tem sido bom conosco. Isso é um fato. Nós temos evidência. Nós temos a Escritura Sagrada. Eu dizia, a nossa fé não está sustentada em algo que nós vemos. Mas a nossa fé está sustentada na revelação de Deus na Bíblia Sagrada. Ela está sustentada na experiência que nós temos com Deus. Porque todos nós temos algo para contar. Se nós não conseguimos ver algo de bom vindo da parte de Deus na nossa vida, ou nós somos incrédulos, ímpios, porque os ímpios não conseguem ver isso, ou nós precisamos buscar mais ao Senhor para enxergar a sua bondade. Lendo a Bíblia é um dos caminhos. Porque é nela que nós lemos que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, com todo tipo de bênçãos, com as mais variadas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, temos e somos por causa do Senhor. O próprio fato de nós estarmos cultuando a Deus, eu sei que para nós, muitas vezes, o culto é uma coisa simples, mas isso não deve acontecer na nossa vida. É quase que rotineiro, mas nós devemos nos alegrar porque é o dia do Senhor. Nós devemos nos alegrar por estar na igreja. E isso é prova da graça de Deus. Porque aqui e ali eu oro. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos no campo de futebol agora, nós estaríamos numa piscina agora, chegando da praia ou qualquer outra coisa. Mas o Espírito Santo nos alcançou, nos traz à igreja, somos abençoados, somos exortados, encorajados, animados. E é assim que Deus tem feito conosco. Mas então nós temos, sim, evidência. Nós somos, sim, testemunhas do que Deus tem feito na nossa vida. Livramentos, curas, salvação da nossa alma é suficiente. O crescimento da nossa caminhada cristã. Aquele que entregou a vida no mês de novembro a Cristo, eu tenho certeza que se tem buscado a Deus, tem orado, tem frequentado a igreja, não é o mesmo de novembro para cá. Não é. Tem crescido. Sim, isso é testemunho da graça de Deus na nossa vida. As pessoas que creem em Cristo, irmãos, mesmo não vendo, elas são felizes, elas são abençoadas também. Por isso que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, depois de glorificar a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, nos deu vida nova em Cristo, nos chamou para uma herança incorruptível. Pedro diz: nisso exultais. Ele escreve a crente. Né? 50 e 60 depois de Cristo, ele escreve. Ele já tinha sido citado, já tinha ido aos céus. E Pedro escreve a crentes, que como nós não viram a Cristo. E Pedro diz assim: nisso exultais, depois de ele ter falado da verdade espiritual na vida deles. Eu vou ler o que Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, veja, o assunto é a ressurreição, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro diz: nisso exultais. É nisso que vocês estão alegres. Aí ele fala: embora no presente vocês sofram tribulações, porque esse era o contexto da sua carta. E ele diz assim: de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, os receptores da carta de Pedro como nós não viram a Cristo. Não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O fim aqui é o propósito. Qual é o propósito da fé? É a salvação da alma. Deus nos confere fé genuína, para nós então recebermos a salvação eterna. Foi o que Deus deu a Tomé, foi o que Deus deu a João, Deus deu a Pedro, Deus deu aos receptores da carta de Pedro.
E o que Cristo nos tem dado, Deus nos tem dado em Cristo, a fé genuína no único Salvador, embora não tenhamos visto. Por isso Jesus disse para Tomé, você creu porque viu? Bem-aventurado, feliz, satisfeito, alegre é aquele que não viu e creu. Ou seja, somos nós, para a glória do nosso Senhor. Por isso, eu dei o tema e quero concluir com os irmãos com o tema, seja crente. Eu sei que isso não depende de você, eu sei. Mas o papel do pastor nada mais é que o papel do profeta do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Eu sempre lembro do profeta Ezequiel, que foi conduzido pelo Senhor para profetizar para um vale de ossos secos. Profetiza, Ezequiel. Profetiza sobre os ossos secos. Era só cadáver, era só osso. Quando Ezequiel profetiza, ele começa a ouvir o barulho, toque, toque, osso batendo com osso. De repente ele vê carne sobre os ossos e traz vida. Esse é o papel do pastor. Seja crente. Isso não depende de você. Eu estou falando com ossos secos. Não estou falando de todos os crentes, né? Os crentes já são crentes, têm vida. Estou falando daqueles que não conseguem crer. Aqueles que estão em dúvida ainda. Aqueles que não conseguem entender as coisas espirituais. A exortação é, seja crente. Palavra do Senhor. Né? A minha oração é que Deus traga vida. Aqueles que ainda não conseguem entender as maravilhas da salvação eterna em Cristo. As maravilhas de... Você pode pedir uma evidência a Deus, peça com sabedoria. Ou melhor, peça sabedoria, né? Tiago diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Deus não lança em rosto. Para concluir, irmãos, primeira lição desse texto, olhando para Tomé, e aí, como alguns intérpretes disseram, vamos nos identificar aqui com Tomé, vamos ser o irmão gêmeo dele. A lição, olhando para Tomé, é que nós somos frágeis. Nós somos frágeis e digo mais, nós somos incrédulos por natureza. Porque como filhos de Adão, nós viemos a este mundo e aqueles que nascem vêm neste mundo incrédulos por natureza. O que significa, irmãos, que nós precisamos pedir graça da parte de Deus. Um outro estudioso disse que o método de Tomé é científico. Ele quer ver para crer. Mas nós também somos assim muitas vezes. Por quê? Porque a fé, irmãos, ela não é natural. Ela não vem do homem. Deus tem que soprar a vida. Deus tem que entregar a fé, dar a fé com vistas à salvação, como diz o apóstolo Pedro. E aí sim, então peçamos graças a Deus. Peçamos graça a Deus, porque, como eu dizia, a lição é que nós somos frágeis como Tomé, e somos incrédulos por natureza. A segunda lição é que nós recebemos de Cristo a fé que vem de Deus. Como disse. Por quê? Porque nós não temos fé por nós mesmos. Isso é um lado. E o outro lado dessa afirmativa que nós recebemos de Cristo, a fé que vem de Deus, é que nós não temos do que nos orgulhar. Por isso que eu tenho, embora tenha tendência, mas eu tenho lutado para não condenar nenhum fraco na Escritura. Porque essa é a nossa tendência. Achar que o irmão que está do nosso lado é um fraquinho, coitado. Na verdade, irmãos, nós não temos do que nos orgulhar. Se nós cremos em Cristo, é porque Ele soprou o seu Espírito sobre nós. É porque Ele nos deu vida. E a terceira lição, ainda, é que Jesus fortalece a nossa fé, como fez com Tomé. A prova é a própria exposição bíblica. A prova são os recursos que nós temos hoje. Verdade seja dita, nós estamos muito melhor em termos de possibilidade de conhecer a verdade de Deus do que Gideão. Nós estamos muito melhor do que os próprios apóstolos. Nós entendem o que eu quero dizer, não é? Nós temos o cânon
fechado. Toda a Escritura é sagrada. O Evangelho hoje é universal. Você vai viajar para os Estados Unidos, você vai viajar para o México, você vai para, sei lá para onde, para a Europa. Você tem uma igreja lá. Isso é bênção de Deus, irmãos. É a nossa era, é a era de Israel, de Deus espalhado por toda a terra. É a era da igreja universal, igreja espalhada por todo o mundo. E isso é prova de que Cristo tem estado conosco, de que Deus tem estado conosco. E Ele tem fortalecido a nossa fé. Então isso nos conduz a louvar a Deus, a adorar ao nosso Senhor Deus e Jesus Cristo. Porque para nós, Cristo é Deus, como Tomé confessou. Meu Senhor e meu Deus. Cristo é Deus para nós. Nós cremos em Cristo como um único Deus verdadeiro. Coisa que judeus tradicionais não fazem. Eles negam Cristo como Deus e por isso não tem salvação. Porque sem Cristo não há salvação. Mas nós cremos em Deus. E Deus fortalece a nossa fé. E nós temos que louvá-lo e engrandecê-lo por isso. Deus nos abençoe. Irmão. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um cântico. Nós vamos louvar o nosso Deus, Jesus Cristo. E enquanto louvamos, eu convido o pastor Armando, os presbíteros, para virem à frente, para nós administrarmos a Santa Ceia do Senhor. Vamos cantar. Inário número 105.